Boa tarde a todos. Eu vou explicar como que vai funcionar essa dinâmica. Ó, o Henrique tá aí, nosso cliente. Prazer, Henrique, tudo de bom. Vamos lá. Qual a ideia dessa reunião? É a gente conseguir construir, basicamente, um diálogo de consultoria, onde a gente vai estar apresentando como construir um planejamento estratégico, de fato, tá? Mas não só isso, como também como que a gente consegue, de fato, construir esse planejamento dentro do e-commerce e nos marketplaces, traçando um plano, as estratégias, as iniciativas em si. E para isso eu montei um documento no Canva, onde eu vou estar apresentando passo a passo e vou estar explicando. A ideia é a gente continuar mutado, tá? Todo mundo, inicialmente. Tem um balãozinho no Zoom, não sei se vocês conseguem visualizar. Acho que quem está no celular não vai conseguir visualizar. Que está escrito Q&A, que é Q&A. Aí você pode mandar as perguntas ali ou você pode mandar as perguntas pelo próprio grupo do WhatsApp, tá? Que tá as informações lá. E aí o Ricardo, que ele está acompanhando como host, ele vai visualizar e vai trazer para mim as perguntas e tudo mais, beleza? Então vamos lá, eu vou começar compartilhando a tela para apresentar aqui o documento. Isso se o Ricardo me liberar, né? Como host, eu conseguir compartilhar. Só um minutinho que ele vai estar liberando. Vamos lá. Vou colocar aqui para apresentar. Bom, essa aqui é uma consultoria gratuita, tá? Chamo de prêmio, justamente porque a gente vai abordar vários tópicos, mas a ideia da profundidade dessa consultoria é basicamente vocês conseguirem ter um processo de criação de plano de ação, beleza? Então vamos lá. Eu sou o David Dovalle, sou o diretor executivo e fundador aqui da Place to You. Também fundei um canal no YouTube chamado Play to Digital. Esse canal do YouTube a gente já conseguiu fazer com que diversas empresas conseguissem fazer o processo de integração através do Bling ERP, tá? E com esse processo de integração, a pessoa consegue integrar tanto no Bling os produtos no Mercado Livre e em vários outros canais de marketplace. Lá a gente divulgou várias estratégias, o canal hoje tem mais ou menos 11 mil inscritos. Esse canal ele está acoplado, né? Ele faz parte agora nesse mês, inclusive, no grupo da Place. E a ideia é a gente estar fomentando esse canal para poder distribuir conteúdos que realmente você consiga colocar em prática. Sou fundador da maior aceleradora de negócios através dos marketplaces, que é a Place to You. E, basicamente, nesses 4 anos de empresa, a gente já gerenciou aproximadamente 58 milhões de reais em GMV faturados, né? E o que é isso? A gente já gerenciou o faturamento de várias outras empresas que acumulou nesse valor. Também sou especialista em gestão empresarial com foco para e-commerce. Então, basicamente, eu consigo te ajudar a construir um planejamento estratégico correto que vá gerar iniciativas e, através dessas iniciativas, chegar no resultado exato. Além disso, desenhei todos os processos da Playshoe, que inclusive eu vou estar mostrando aqui um pouquinho desses processos, que é super importante você construir aí na sua empresa também. E, sem de delongas, vou apresentar mais ou menos o que a gente vai estar caminhando aqui para ver nessa aula. Basicamente, a gente vai trabalhar um pouco a questão da mentalidade. Existem negócios aqui que estão começando e negócios que já estão alavancando, né? Então, por exemplo, no caso do meu cliente que eu falei no início, né? Ele já está indo bem pra caramba aí nos canais de vendas online, nos marketplaces. Já fez algumas consultorias com a gente e isso foi muito bacana, ajudou eles. Eles começaram do zero e hoje eles já faturam bastante. Inclusive, se vocês quiserem conhecer, conversar com ele, pode conversar, tá tudo certo. A ideia é a gente sempre estar trocando informações. Depois que a gente trabalhar essa questão da mentalidade, a gente vai
focar no planejamento estratégico, como fazer uma pesquisa, vou falar um pouquinho sobre fornecedores. Temos alguns fornecedores aqui na live, inclusive, que vai estar ajudando quem está querendo começar. Como construir um plano de ação, construção de anúncios, gestão de estoque, desenho dos processos, análise de desempenho, e isso tudo envolve estratégias, tá? Para que a gente consiga chegar nas metas. E vamos lá. Primeira questão. Os 10 passos para ter uma mentalidade forte e campeã. Isso é muito importante porque quem está começando ou quem já vende, normalmente existe a questão de quem está começando ter o copo muito vazio e ter os seus bloqueios, e é importante trabalhar isso no início. Primeiro tópico, errar é algo bom. Então, descobrir isso, na verdade, a gente já vem com essa discussão aqui na empresa, tá? Falando sobre erros operacionais, erros de processos, de projetos e tudo mais. E errar acaba sendo superior ao acerto, justamente porque quando você não erra, você nem tentou. Quando você erra, você simplesmente tentou e você chegou a uma experiência. Então, errar faz com que você tenha um acúmulo de experiências e, através dessas experiências, consiga traçar um plano para chegar no resultado. Só que não é só errar, é necessário você reconhecer o erro. Reconhecer o erro é super importante para você conseguir desenvolver melhor os seus projetos. A partir daí, você vai aumentar suas experiências e a capacidade mental. Sendo assim, o outro tópico você precisa ter consistência. Não é porque você anunciou um produto hoje ou fez uma estratégia hoje que ela vai conseguir ter resultado de fato. Hoje. Ela vai ter resultado daqui a 15 dias, 20 dias. Mas importante você entender que o segredo é plantar um pouquinho cada dia. E algumas sementes vão dar frutos, outras não. A partir daí, você vai começando a entender que você vai melhorar 1% todos os dias. E aí, ao final do ano, quando você olhar para trás, você vai ter melhorado 37 vezes mais. Domine seu subconsciente. Então, assim, o que acontece? No nosso consciente é aquilo que a gente tem controle. O nosso subconsciente é aquilo que a gente não tem controle. Ainda assim, são coisas, memórias. Por exemplo, vamos supor que uma cobra ou uma aranha te picou na infância. Você vai ter medo desses bichos ao longo da sua fase adulta. Então, você tem que reprogramar isso. Tem que conseguir, basicamente, guiar o seu subconsciente para que você consiga melhorar o seu consciente e a prática acontecer. Listar os seus objetivos. É super importante você listar os objetivos, ter clareza de onde você está hoje e você saber para onde você quer chegar. A Carolina, ela me falou que estava com erro de português aqui, eu esqueci de corrigir. Saiba onde você quer chegar. Se você falhar em planejar, você está falhando no planejamento. Só um minutinho que eu vou colocar o Ricardo de host. Um minutinho. Pronto. O David está mutado. Se você falha em planejar, você basicamente está falhando no planejamento. É importante você ter gratidão pelos acertos, pelas conquistas. Se você não tem esse sentimento, automaticamente o seu dia já começa ruim, você não consegue aplicar o que é necessário. Autocontrole, inteligência emocional. Para você construir um negócio de sucesso, você precisa ter inteligência emocional porque você vai lidar com pessoas, principalmente para quem trabalha com e-commerce, vai lidar com pessoas, fornecedores, vai lidar com, que também são pessoas, né? Todo mundo é pessoas, mas fornecedores, funcionários, sócios, entre várias vertentes, principalmente o cliente. Então, é necessário você trabalhar isso. No momento de explosão, respirar fundo, trabalhar a sua respiração é muito importante para que você consiga chegar aí no resultado. Eu falo isso porque isso aqui foi uma das coisas que eu mais trabalhei ao longo desses 3 anos
E hoje eu consigo fazer, por exemplo, essa palestra de forma bem tranquila, com alguns problemas de repente acontecendo. A explosão está acontecendo aqui ao meu redor, mas ao mesmo tempo eu estou conseguindo desenvolver para vocês. Antifragilidade, isso aqui eu aprendi em alguns eventos que eu fui. Então, tu tem que desenvolver a resiliência. O que é isso? Tu vai apanhar. E é normal, vai apanhar, vai sofrer, vai ter conta suspensa, vai ter anúncio bloqueado, mas você tem que conseguir captar, converter e canalizar isso, para que você canalize as energias naquilo que realmente é importante. Foque no que depende de você. Então, são coisas que estão no seu controle. Você precisa fazer o foco naquilo que você tem controle. Aquilo que você não tem controle, não quer dizer que você não tem que ter foco, mas tem que estar em stand-by. Quem faz tudo, não faz nada. Inclusive, eu vou fazer uma pulseira assim, né, Ricardo? Tem que fazer uma pulseira que essa frase é minha. Elimine multitarefa. Quando você fala assim, eu sou uma moça, um rapaz que consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo, Mutou o áudio. então você tem que conseguir, de certa forma, focar naquilo que realmente importa. Por isso que você precisa listar os seus objetivos, não só diários, como semanais, como listar aquilo que é mais importante. O nosso cérebro, ele trabalha com 10 milhões de bits por segundo, mas ele consegue ter consciência somente de 40 bits. Então, é importante você conseguir absorver isso e focar naquilo que realmente faz sentido para o negócio, alavancar. Busque o desconforto. Se algo está te causando estresse, tal, é ruim, mas o desconforto é importante, porque é no desconforto que a gente se aprimora. É importante a gente ter equilíbrio. É importante a gente não buscar o equilíbrio, na verdade, a gente buscar a harmonia sobre as coisas. Não necessariamente alguma coisa vai estar forte. Vamos supor que você está vendendo muito dentro do Mercado Livre, por exemplo, e na Amazon não está bem. Aí, do nada, acontece uma queda dentro do Mercado Livre, por exemplo, e na Amazon começa a aumentar. Quer dizer que o mercado trocou o canal. Então, é importante você entender a harmonia das coisas. E, através disso, você conseguir alavancar as suas vendas, tá? E aqui eu deixei dois slides mostrando todos os tópicos que eu apresentei, tá? Só para vocês terem acesso a essa apresentação. Planejamento estratégico. Como é que você cria um planejamento estratégico de fato? Que todo mundo fala como vender, e a ideia é a gente falar como vender, ok, isso a gente já fala, vários influenciadores falam, mas como realmente organizar isso? E deixar tudo fácil para que a equipe consiga construir junto com vocês. A ideia é você criar um planejamento estratégico e um plano corporativo para a sua empresa, mesmo que você não tenha uma empresa, você esteja começando, para que você já tenha desenhado e consiga visualizar os objetivos da empresa. Então, é importante você ter, primeira coisa, missão, depois a visão, os valores, a meta global, OKRs, plano de ação, e através disso você vai mapear as iniciativas que devem de fato acontecer, tá? Mas, englobando tudo isso, você tem que mapear qual é o seu negócio. Quando você pergunta para pessoas para clientes ou de repente para pessoas que conhecem um pouco da sua empresa, quando você pergunta o que é o meu negócio, o que eles falam? Como você pode ver aí, o negócio é a abordagem do ponto de vista do cliente e não do produto. Qual o maior benefício que seu cliente procura ao se dirigir para a sua empresa? Então, quando o cliente vem na minha empresa, ele entende que nós somos uma aceleradora de negócios no varejo online. Sendo assim, o meu negócio é esse. E qual é o de vocês? Vocês já se perguntaram? Qual a dor? O que vocês suprem? Qual demanda de mercado vocês suprem? É importante ter isso mapeado. Por quê? Quando for entrar novos colaboradores dentro da sua empresa, ter isso mapeado fica fácil da pessoa ter um onboard de sucesso. Missão, a razão de ser da empresa. O que ela faz, por que ela faz, para que ela faz, como ela faz. Então, a nossa missão é transformar o mercado digital através da educação e desenvolvimento. Visão, aonde
quer chegar, o que você quer ser, a projeção de oportunidade futura. Então, por exemplo, ó, vou dar aqui a visão é super importante para vocês entenderem. Vamos supor que você está olhando aí na sua frente, a 50 metros de distância, um prédio de 20 andares. E aí você está querendo acertar uma flecha no 10º andar. Você vai pegar o seu arco, vai disparar a flecha e acreditando que vai chegar no 10º andar. Só que existe um problema. Você não está entendendo que no caminho existe o percurso, no percurso existe conturbações, por exemplo, o vento, o ambiente. Você não sabe exatamente como que está isso. Isso você não tem controle sobre a questão do ambiente e os problemas. Você não tem necessariamente controle. Em algumas coisas sim, em boa parte não. Sendo assim, você tem que mirar no 20º andar para cair no 10º andar. Então, tu tem que mirar mais acima para conseguir chegar na sua meta. Mas você conseguindo entender e planejando tudo que você quer alcançar, automaticamente você tem mais possibilidade de conseguir chegar na sua visão. Então, a nossa visão, basicamente, é transformar o mercado digital através da educação e o desenvolvimento. Sendo assim, a gente hoje tem colaboradores dentro da nossa empresa, nós temos clientes, nós temos fornecedores. Através dessas 3 frentes, a gente consegue, de fato, transformar. Então, por exemplo, tem clientes que entram aqui na empresa e, de repente, em 5 meses que saem da empresa. E está tudo bem, não é um problema. A gente já entende essa questão. O ponto é que a gente vai fazer de tudo, o máximo que estiver ao nosso alcance para ele continuar e tá tudo certo. Só que, qual é a nossa visão? Transformar o mercado digital através da educação e desenvolvimento. Sendo assim, aquele cliente que saiu com um faturamento legal, bacana, quer dizer que a gente cumpriu, de fato, a nossa visão. E automaticamente ele saiu de um patamar que era mais baixo e foi para um patamar que seja 10%, 15%, 3% de crescimento, ele cresceu. Sendo assim, a gente conseguiu fazer com que a nossa visão acontecesse. Aí, pensando para o lado da sua empresa, você já se perguntou qual é a sua visão? Aonde você quer chegar com a sua empresa? Isso está fácil, planejado em um documento para que você consiga apresentar para a sua equipe? Porque a visão, ela é simplesmente isso, é aonde você de fato quer chegar. E aí, para você conseguir chegar, de fato, nesse lugar, você precisa, além de trabalhar na missão, né, da sua empresa, você precisa ter valores bem empregados e fazer com que todo mundo que esteja trabalhando dentro da sua empresa tenha esses valores desenvolvidos ou que você, de fato, desenvolva. Por isso que o momento da contratação dos colaboradores da sua empresa, ele é super importante, porque você vai entender se a pessoa tem da match, né? Existe o conjunto de valores que a sua empresa precisa ou, de repente, você consiga desenvolver naquele colaborador. Autodesenvolvimento, transparência, curtir a jornada, comprometimento são os valores da minha empresa. Então, precisa que todos esses valores estejam bem desenvolvidos ou, de fato, a gente consiga desenvolver alguns deles nesse colaborador. E, para isso, tem que ter ações, treinamentos, alinhamentos. É necessário você dar feedback. Ah, uma palavra em inglês difícil, blá, blá, blá. Beleza, mas é a palavra usada. Você precisa dar o seu feedback para a pessoa entender que ela está no caminho certo ou que ela está no caminho errado. E é importante ser um feedback com frequência. Frequência que eu quero dizer, pelo menos 1, 2 vezes por mês, alinhar 1 vez por semana o caminho do que precisa ser feito. Você não traçou o plano? Então precisa ser colocado na cabeça da pessoa o que ela precisa de fato fazer. Então por isso que reuniões de alinhamento, reuniões de feedback são importantes para a pessoa entender se ela está no caminho ou não. E por último, vem as metas. As metas são fatores para você conseguir desenhar aonde você realmente quer chegar na sua visão. Como que você vai conseguir chegar na sua visão se você não tem as metas claras para a sua equipe entender exatamente o que precisa ser feito? Então, como que você constrói? Através de despesas, receitas e fatores de crescimento. Como isso?
Vamos supor que você já fature, sei lá, 10 mil ou você já fature 400 mil. Não importa. Isso aqui é a mesma estrutura de objetivo e negócio que você tem que estar analisando. Só que é muito mais fácil você crescer, sei lá, 15, 20, 30% ao mês se você está começando, porque o percentual é equivalente ao crescimento. Quando você já vende 300, 400 mil, é um pouco mais complexo. Então, você tem que reduzir a taxa, o fator de crescimento tem que ser um pouco menor, até porque você tem que conseguir dar conta do crescimento. Se você crescer 30% num faturamento de 500 mil reais, por exemplo, você vai crescer muito. Você vai conseguir entregar? Não vai atrapalhar teu estoque, a logística, a questão do saque. Não pode dar algum problema? Então, tem que ser mapeado todas essas questões para poder construir as metas de fato. E para isso, eu sempre ajusto junto com o Ricardo, a gente analisar sempre a receita do que a gente já construiu e as despesas, para ver se a despesa está muito próximo da receita, se tiver alguma coisa errada em relação ao produto, em relação aos custos operacionais, e precisa ter isso muito bem alinhado para que vocês consigam desenhar dentro do planejamento estratégico. Todo mundo está compreendendo, está fazendo sentido? Eu vou descompartilhar a tela um pouquinho só para entender, tá? Vocês estão entendendo a questão do planejamento estratégico, como desenhar? É importante vocês anotarem isso, colocar aí em prática na empresa de vocês, para que vocês consigam começar a fazer um desenvolvimento aí bacana, tá? Mas vamos lá. Voltando à apresentação. Sendo assim, ó, a gente quer se tornar líder dentro do Mercado Livre. Beleza. Lá existem medalhas. A medalha líder, líder gold e líder platinum. Existem objetivos para serem alcançados. Então, assim, existem objetivos de vendas concretizadas e quantidades de faturamento. Então, é importante vocês visualizarem isso. Beleza. Mas qual é a meta? Vamos supor que você esteja vendendo nos últimos 60 dias um acúmulo de 2 meses, certo? Então, assim, vamos supor que a sua receita de maio foi 18.500. Então, essa é uma meta que você precisa colocar na sua empresa. Se você estivesse vendendo 15 mil no mês passado, para que você tenha um crescimento recorrente. Só que as suas despesas, elas não podem crescer na mesma proporção que a receita. Então, são duas metas que vocês têm que estar sempre olhando como empresários de sucesso, tá? Sendo assim, para vocês que se tornarem, por exemplo, mercado líder dentro do Mercado Livre, aqui tem uma questão, ó. Mercado líder, 37 mil reais de faturamento. Ok. Então, se a gente somar o mês de maio mais o mês de junho, a gente conseguiu 40 mil de faturamento. Sendo assim, isso aqui é uma meta. É um objetivo que a gente, de fato, alcançou. Nas despesas, a gente também alcançou o objetivo de não crescer tanto elas, mas automaticamente a gente conseguiu ir atingindo. Sendo assim, ter isso desenhado na sua empresa é super importante e ir desmembrando isso mês contra mês, para que você consiga colocar as metas da sua empresa e, através dessas metas, você traçar as iniciativas de criação de novos produtos, entrar em novos canais e por aí vai. Objetivos. Quais são os objetivos que devem ser realizados para apoiar o atingimento de suas metas? Então, assim, vamos supor que você tem o objetivo de se tornar mercado líder e você trabalhe com um mercado de iluminação, luminárias, pendentes e tudo mais. Sendo assim, você precisa entender quais são os produtos curva A, os produtos curva B e os produtos curva C. A partir daí, você vai conseguindo compreender exatamente de onde vem o principal faturamento. Existe uma lei chamada Lei de Pareto. Ah, eu falo muito dela, mas é real. Essa lei de Pareto funciona assim: 20% das ações geram 80% dos resultados. Sendo assim, você vai trabalhar com muito foco nesses 20% para que gere os 80%. Só que, como que a gente consegue trabalhar a curva ABC dentro da regra da Lei de Pareto?
automaticamente você mapeando todos os seus produtos, você consegue, de fato, construir uma estratégia que vá conseguir apoiar os objetivos. E partindo do princípio, a gente consegue desenvolver o nosso plano de ação. Então, a gente precisou desenhar tudo isso que eu estou mostrando agora, ó, bastante coisa que a gente desenhou para chegar, de fato, no plano de ação. Então, o plano de ação, o que é? São as iniciativas de fato que a gente vai estar construindo passo a passo e tarefas para conseguir chegar no objetivo. Sendo assim, você tem que montar de repente numa planilha do Excel, a gente utiliza o Notion. Vou mostrar o nosso Notion para vocês visualizarem, que é fazer perguntas: o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto vai custar, qual o tempo que vai custar. Depois você vai ter uma medição, que é a situação daquelas ações e o resultado. Vamos supor que você está trabalhando no mercado de iluminação, por exemplo, e você queira trabalhar um pendente. Quais as ações que você vai estar fazendo para que aquele pendente se torne, de fato, uma referência de mercado? Você tem que traçar uma pesquisa muito bem feita de mercado em relação ao seu concorrente. Partindo daí, você basicamente vai entender qual é o preço que os concorrentes estão vendendo, quantidade de vendas e o volume de busca. Isso eu vou mostrar aqui para vocês também. E a ideia é que, através dessa pesquisa, você entenda o que o concorrente está fazendo, tente, de fato, copiar um pouco ou melhorar aquilo que ele está fazendo, e, posteriormente a isso, você aplique resultados nas ações que você fez anteriormente. Bom, a apresentação era isso, na parte da apresentação, tá? Agora a gente vai, de fato, discutir aqui com algumas pessoas que trabalham aqui na empresa, justamente para a gente ter algo mais dinâmico, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente conseguir construir um plano de ação, eu vou chamar hoje a Thaís, eu vou discutir com ela. Libera o áudio da Thaís Santos, por favor. Vou discutir com ela. Ela é a nossa supervisora de e-commerce aqui da empresa, tá? Ela que administra bastante clientes e ela que cuida da concretização dos planos de ações da empresa e faz com que os planos realmente aconteçam. Thaís, tá por aí? Tô aqui. Estão me ouvindo aí? Tudo certo? Tô ouvindo. Deixa eu só te achar Legal. aqui, que tem bastante gente. Peraí. Tô Aí, aqui. colocar um pinto. Coloquei o pinto. Então, Thaís, vamos lá. Hoje a gente trabalha com a dinâmica da ferramenta administrativa chamada 5W2H, que são 5 perguntas, né, do porquê a gente está fazendo aquilo, e as respostas é como vai fazer e quanto vai custar. Como que funciona para você essa dinâmica em relação aos processos da empresa? E como que você acredita que a gente conseguindo transmitir isso para a galera consiga compreender para começar a colocar, de fato, um plano de ação que seja responsável, né? Um plano de ação que seja executável, não é só colocar um monte de porrada de coisa para fazer, mas entendendo o objetivo daquele plano de ação. Vou deixar a voz contigo. É algo bem simples, mas para a gente conseguir ter um aspecto comunicativo e, de fato, as pessoas absorverem. Sim, então, boa tarde, pessoal, primeiramente. Então, assim, né, a ferramenta 5W2H, ela te ajuda mesmo a planejar essa questão do teu projeto, né? Ela te ajuda a organizar de forma mais estruturada para garantir, né, que todas as etapas e informações importantes sejam consideradas. Então, é uma ferramenta mesmo que a gente tem que usar nesse nosso projeto aí que a gente está construindo, né, para o nossos marketplace, né? Então, quando a gente tem uma meta e um objetivo ao ser alcançado, a gente precisa definir quais vão ser os passos necessários para atingir essa meta. Então, se a gente basicamente não tem um caminho, qualquer caminho vai servir, né? Então, com o uso dessa ferramenta, né? Por exemplo, quais são os exemplos, né, que a gente consegue ter, qual a clareza que ela vai trazer para a gente na questão de organizar um projeto nosso? Definir claramente o objetivo desse projeto,
Então, qual é a razão para que ele vai ser realizado, né? Seja alcançar uma medalha no Mercado Livre, seja conseguir ter um posicionamento ali melhor num canal, né? Então, você consegue ter essa clareza do seu objetivo, traça isso, depois você vai conseguir identificar através da ferramenta, quais vão ser os envolvidos no projeto. Então, quais vão ser as pessoas responsáveis por cada etapa ali do projeto, como que elas vão trabalhar juntas para que aquilo possa acontecer, para que a sua meta seja concretizada. Você também vai conseguir definir e estabelecer datas importantes, então os prazos, né? Porque se a gente tem um projeto e uma meta, a gente tem que ter um prazo. Então a gente define isso, a gente deixa isso de forma clara, vai garantir que no final o projeto seja concluído, né? Também vai conseguir definir recursos, então se você vai ter um recurso ali para poder fazer o projeto acontecer, como um orçamento para a DS, vai precisar de algum tipo de equipamento, vai precisar de equipe, de pessoal para poder fazer o projeto acontecer, então você consegue definir com clareza também. Vai ser possível também você identificar os riscos, então, quais são os possíveis riscos que a gente pode passar ali durante o caminhar do projeto, para que a gente consiga ter, novamente, a clareza para desenvolver planos de contingência para a gente conseguir lidar com ele. Então, assim, você tendo todo esse planejamento ali bem organizado, estruturado, você vai conseguir, de forma até mais rápida, né, como o David falou, analisar se deu resultado, se não deu, se você vai ter que traçar uma nova meta, quais vão ser essas novas metas, o que aquelas ações que te trouxe ali te trouxeram como resultado. Vai precisar recalcular a rota? Então, com essa ferramenta, né, você fazendo essas 7 perguntinhas necessárias aí e chaves para você desenvolver o teu projeto, você tem essa clareza aí para alcançar a tua meta, teu objetivo. Correto, David? Top de Basicamente linha. isso. É isso mesmo. Agora eu vou chamar aqui uma outra pessoa que eu encontrei aqui na reunião, que é o Áureo, do Grupo Passarete. Consegue liberar o áudio dele? Não sei. Áureo, tá aí? Áureo, Áureo, Áureo. Ah... Ixi, ele saiu. É, ele tava aí. Não tem problema. Vamos lá. O Áureo do Grupo Passarete, por que eu queria chamar ele aqui? Porque ele fez uma consultoria com a gente que a gente nem fornece mais esse serviço dentro da empresa, que é a construção de um planejamento estratégico dentro da empresa. E ele faturava, se não me engano, uns 15, 20 mil reais. Hoje ele fatura 300 mil. E com margem de lucro de aproximadamente 70%, 80%, porque os produtos dele dá essa margem. E é super importante que você consiga construir esse plano para que você tenha realmente uma lucratividade dentro da sua empresa. E quando você começa só anunciando o seu produto, vou só anunciar o produto dentro do Mercado Livre. De fato, você não necessariamente vai ter o resultado que você espera financeiramente. Então, é muito importante, por exemplo, que você vamos supor que você quer começar a vender dentro do Mercado Livre, ou dentro da Shopee, ou dentro dos canais de marketplace. O primeiro passo para que isso aconteça de fato é não anunciar com preço baixo. É anunciar todos os seus produtos, de fato, com preço já alto. Anunciar com 1000%, 800%, por aí. A gente fez uma consultoria para uma empresa chamada Móveis Zap, se não me engano. E eles eram da linha de móveis. A gente começou anunciando produtos que a gente ia vender lá a R$ 399 reais. Logo em seguida, passando um time, né? A gente começou a criar um time para que a gente conseguisse executar as tarefas corretas. A gente começou a aplicar promoções e descontos dentro do Mercado Livre, e o Mercado Livre deles era o que menos vendia. Automaticamente a gente começou a ter resultado não em todos os produtos, tá? Porque nem todos os produtos realmente tinham uma margem boa para trabalhar, mas tinham produtos lá que tinham uma diferença de 15, 20 reais. E a gente conseguia ganhar, mesmo assim. Porque o algoritmo do Mercado Livre, em alguns produtos, ele não vai te favorecer, mesmo você oferecendo ofertas. E é essa a questão. A questão é que é só alguns produtos.
outros produtos ele vai te favorecer aplicando a questão do ofertas. E você aplicando a questão do ofertas nos momentos certos, você de fato vai conseguir ter um resultado muito mais exorbitante comparado a você anunciar. Mas para que você vai começar agora? Se você anunciar os produtos mais baratos ou se você anunciar os produtos mais caros, de qualquer forma você vai para a última posição. Se você estiver começando agora, não importa. Anunciando barato ou caro, você vai estar nos últimos, no ranking dos últimos anúncios lá no buscador. Sendo assim, então não importa qual que você comece. Começando, você vai começar de baixo. E um dos parênteses que a gente sempre coloca dentro de uma pessoa que vai começar a vender lá dentro, cara, começa com produto usado mesmo para poder ativar pelo menos o termômetro. Ah, mas a gente é uma empresa, não sei o que e tal. Vende os produtos da empresa, produtos que não esteja usando, produtos pessoais. É só para ativar a conta. Que a ideia é que você não mate todos os seus produtos. A ideia é que sim, você tenha um produto que seja o produto do equilíbrio. Então, um produto ou dois no máximo, que seja o produto do equilíbrio, que vai te dar volumetria de vendas, para que outros produtos tenham margem. Mas você aplique as estratégias corretas, como estratégia de ads, estratégia de ancoragem, que é a que eu expliquei agora, que você vai utilizar ofertas. Você aplique a estratégia imã, que a gente vai falar dela já já. E, através de todo esse aspecto estratégico, você traga o tráfego de pessoas para dentro da sua conta do Mercado Livre e, por aí, de fato, você consiga ter o resultado. Vai ter o mesmo resultado das pessoas que vendem o produto ao preço de banana? Não, não vai. Isso é fato, tá? Mas o que importa é dinheiro no bolso, margem de lucro. Se você está pensando só em vender, faturamento é ego. O que realmente faz sentido é você ter resultado financeiro em lucratividade dentro da sua empresa. Então, não é só faturar mais, como que eu posso ganhar mais dinheiro? Faturando menos, trabalhando menos. Ou se eu for faturar mais, eu vou manter a minha mesma margem. Então, é esse aspecto de inteligência de mercado e gestão empresarial que você deve ter e construir dentro da sua empresa, beleza? Vou chamar agora aqui o nosso amigo Luca Baroni. O Luca Baroni é um dos nossos analistas dentro da empresa, tá? E ele vai explicar um pouquinho sobre a estratégia que a gente construiu em conjunto, tá? Que foi a estratégia IMA. Ele vai explicar os procedimentos e tal. Bom, vou deixar ele falar que fica mais fácil, né? Vamos lá. Bom, gente, boa tarde a todos. Espero que estejam gostando, né, desse evento aqui que o David providenciou para a gente. É muito bacana, é muito conteúdo, né? Então, vamos lá. Estratégia IMA, para quem acompanha a gente aí, ou no Instagram da Place, ou até no Instagram do próprio David, já viu a gente falando dessa estratégia, né? E o que consiste essa estratégia? A ideia dela é a gente unir a maior quantidade de palavras-chave em um anúncio, tá? Seja ali na ficha técnica, na descrição, no título, tá? E aí, o que acontece? Na descrição, a gente vai criar uma copy, né? A copy é o quê? É um texto, né? Persuasivo, que vai tentar ali alcançar a dor do cliente. Então, a gente tem que montar um texto. Hoje tem até aí o ChatGPT que dá ajuda aí a criar uma descrição bacana, uma copy bacana. E dessa forma, nessa copy tem que ter as palavras-chave que eu falei, né? E aí, o que acontece? A gente pode usar as ferramentas que tem aí no próprio Google, a maioria gratuita. Então, tem o Uber Suggest, tem o buscador de palavras-chave do Google, o Google Trends, tem também o Avante Pro, que hoje é pago, né? Mas também é uma ferramenta que dá para encontrar palavras-chave. Tem as palavras-chave dos anúncios dos concorrentes que já vendem bem. Então, é uma forma aí da gente encontrar novas palavras-chave, tá? Para colocar no anúncio. E assim, depois de coletar todas essas palavras-chave, a gente vai montar essa copy, né? Essa descrição a partir dessas palavras-chave, tá? Sempre buscando a dor do cliente, né? A dor oculta. O David sabe falar muito bem disso, né? Que ele é craque nessa parte de dor oculta, tá? Enfim,
Com essas palavras-chave, a gente vai criar os títulos, e a partir desses títulos a gente vai criar as duplicações. Para quem já fez a consultoria com a gente e tudo mais, as duplicações nada mais, nada menos do que vários anúncios do mesmo produto com títulos diferentes, ou ali mudando a imagem de capa, enfim. E dessa forma a gente vai criar aí uns 5 anúncios diferentes e deixar rolando. Então, com a descrição ali, com a copy, tendo tags, né, com as palavras-chave. Perguntas frequentes também é uma dica muito bacana. A gente vê as perguntas frequentes dos concorrentes para pegar as palavras-chave, tá? É muito bom. E usar essas perguntas frequentes, talvez, para criar ali a copy e entender ali a pergunta frequente. Será que é a dor do cliente? Né? Às vezes ele está fazendo uma pergunta ali, mas a pergunta não é uma dúvida sobre o produto, é mais sobre o que ele precisa. Será que esse produto satisfaz o meu problema? Né? Que hoje em dia, quando um consumidor vai comprar o seu produto é porque ele está com um problema, ele está com uma dor. Tá? Então é isso que a estratégia IMA tenta atingir, tá bom? E fora isso, claro, as 7 imagens aí, uma ficha técnica bem completa e por aí vai, tá? Mas é isso. Legal, Luca. Obrigado pela participação. Agora eu vou mostrar aqui como fazer a estratégia IMA na prática, né? Que eu acho que é interessante a gente conseguir colocar em prática as coisas. Antes de mais nada, eu vou separar aqui um bloco de notas e eu vou anotando tudo que eu for colocando aqui para que eu coloque no grupo, para que as pessoas tenham acesso a essas informações, beleza? Então vamos lá. Aqui está o bloco de notas. Primeira coisa que a gente vai ter que entender: a categoria que o produto se encontra. Aí, logo depois, a gente vai utilizar algumas ferramentas para poder fazer a estratégia IMA. Qual a primeira ferramenta que a gente vai utilizar? Planejador de palavras-chave do Google. Depois, a gente vai utilizar o Google Trends, que é o Tendências do Google. E, por último, a gente vai utilizar o tendência.mercadolivre.com.br. Então, vamos lá. Aqui é o planejador de palavras-chave do Google. E eu estou aqui com uma tabela de um fornecedor que, inclusive, eu vou indicar para vocês, esse fornecedor. Aqui tá os produtos que ele vende, tá? Esse aqui é a ficha de cadastro de produtos da IlluWorld. É uma empresa que fabrica produtos de iluminação em geral. E aí, quem, de repente, quiser o contato, ter ele como fornecedor, eu vou passar aqui os dados. Eu achei interessante os produtos dele, ele tem uma fábrica própria, tem o Instagram lá, se vocês quiserem seguir e tal. Eu achei interessante, falei assim, vou pegar, vou trabalhar em cima deles em relação à reunião para poder a gente conseguir fazer algo bem bacana. Então, vamos pensar aqui, ó, Arandela 2 focos. Eu vou pegar aqui e vou colocar esse Arandela dentro, primeiramente, do Mercado Livre. Então, eu vou digitar aqui mercadolivre.com.br. E aí eu vou colocar Arandela 2 focos, só para ver como que sai as informações. Depois de feito isso, eu vou pegar esse aqui, mais vendidos, e vou entender a categoria que ele se encontra. Então, por exemplo, casa, móveis, decoração, iluminação residencial e luminárias arandelas. Depois que eu fiz isso, eu vou entender o que esse mais vendido ele está utilizando dentro da ficha técnica. Então, eu vou analisar aqui a ficha técnica: alumínio, pintura eletrostática, vidro, tipo, tal. Então, ele está conseguindo fazer as vendas sem necessariamente preencher a ficha técnica com bastante palavra-chave, que é uma das coisas que a gente faz. A gente tenta usufruir tanto a marca, a parte de modelo, colocando palavras-chave que são as mais buscadas dentro do Tendências e do planejador de palavra-chave. Algo em torno de 10 palavras-chave,
para que preencha com informação. E quando o cliente vir aqui no buscador e colocar qualquer outra palavra-chave que tenha correlação com a arandela, automaticamente vai sair o nosso anúncio. Então, isso é uma estratégia que vocês têm que mapear para poder estar fazendo, preencher a questão do modelo e todos os outros itens que tem a possibilidade da gente preencher, a gente preenche também, tá? Beleza, então a gente descobriu aqui que está na categoria arandela. Então, a gente vai pegar as duas palavras, vamos colocar aqui no tendências, vou colocar uma vírgula, vou dar um Enter. Peraí, tá com a vírgula. Pronto. E vou pedir para ele me trazer os resultados. Partindo daqui, ele vai me trazer uma questão de resultados dentro do planejador de palavras-chave do Google. Espera aí que eu fiz errado, vou ter que fazer de novo. Peraí. Ele me trouxe os resultados. Partindo daqui, o planejador de palavras-chave do Google, ele basicamente vai trazer as informações buscadas aqui, no Google. Então, aonde está o Google é onde tem boa parte das informações. Lógico que ele está perdendo um pouco de mercado para as redes sociais, como TikTok, Instagram, o próprio YouTube, mas, de fato, ainda assim é um dos canais mais relevantes que tem as palavras-chave que você pode, de forma gratuita, conseguir buscar. Então, assim, o planejador de palavras-chave do Google ele vai trazer várias palavras-chave. E aqui a gente vai conseguir, através da média de pesquisas mensais, compreender o volume de busca. Por exemplo, aqui, ó, arandela de parede, tem 60.500 buscas. Você vai fazer 60.500 vendas? Não. Se eu tivesse falando que ia fazer, é mentira. Não vai fazer. Tu vai tentar pegar, sei lá, 0,5% a 3% desse resultado de busca e tentar transformar em faturamento. É essa a ideia. Sendo assim, você vai tentar trabalhar com que o seu produto utilize o máximo de palavra-chave que tem bastante busca, que tem média busca e que tenha uma especificidade. O que é uma coisa específica? Vamos supor que a pessoa que compra a arandela seja um arquiteto, né, Marcos? Um arquiteto, eu acho que compraria uma arandela para deixar o ambiente bem top. Será que se a gente vendesse ou entendesse como o arquiteto buscaria essa arandela, não faria sentido para a gente conseguir vender o produto? Vamos colocar aqui também arquiteto. Arandela arquiteto. Eu não sei se tem, tá? Eu nem pesquisei. Pode ser que dê 0 resultado. E a ideia é aqui, assim, ó, a gente conseguir, através do que a gente está buscando, a gente conseguir tentar construir anúncios efetivos que vá nos ajudar. Partindo daqui, eu vou pegar as palavras-chave que mais fazem sentido. Deixa eu ver se ele achou arquiteto. Não achou, não. Não foi relevante. Ele dá a opção para ampliar a pesquisa ali em cima, né? Aonde? Luminárias pendentes. Ah, isso. E lá em cima ele ainda dá a opção de ampliar a pesquisa, ó. Luminárias pendentes, Paflon, que provavelmente sejam luminárias específicas de busca, que ajudem na construção da palavra-chave. Para que você precisa disso daqui? Você precisa dessas palavras-chave para você construir os títulos, são esses títulos aqui que estão no Mercado Livre. Além disso, você pode pegar essas palavras-chave que a gente achou no planejador e colocar aqui na questão do modelo, colocar um ponto e vírgula e colocar várias outras palavras-chave. Além disso, você pode pegar e construir o título através dessa descrição. De repente, você pode vir aqui, ó. Não vou copiar a descrição dele, tá? Fica tranquilo, que não é a ideia, a gente não trabalha assim. A gente vai pegar, por exemplo, aqui, ó, no ChatGPT, deixa eu descompartilhar a tela para compartilhar de novo. Aí eu vou colocar no ChatGPT para vocês verem como tá legal. Vou colocar agora. Por exemplo, ó, eu posso pegar
o ChatGPT e escrever aqui, melhore a descrição abaixo, acrescentando os termos. Aí você vai lá na busca de palavra-chave que você fez. Vamos colocar aqui, sei lá, luminar, articular, tomada, muro, parede, muro externo, lâmpada externa, luminárias arandelas. Vou colocar essa luminária parede externa, mas só como exemplo, tá? Para a gente não perder tempo. Utilizando a parede externa e termos mais buscados do Google. Aí tu vem aqui, cola a descrição que você copiou. Tá lá no outro. E a ideia é que ele te dê uma descrição novinha, que você consiga melhorar o desenvolvimento da descrição do seu produto, e aí, a partir daí, através dessa descrição, você vai ir melhorando. Em alguns momentos, o ChatGPT vai te dar uma descrição mais curta. Outros momentos, ele vai te dar uma descrição maior. Você vai entender o que mais faz sentido para o seu público e acrescentar essa descrição. Além disso, ele colocou algumas palavras-chave, termos, né, para destacar o produto. E a ideia é você utilizar as ferramentas para pensar por você e melhorar de forma persuasiva o seu anúncio. Aí você pode vir aqui e colocar assim, ó, melhore a descrição acima de forma persuasiva. Aí ele vai tentar colocar um copy dentro dessa descrição que a gente não copiou, mas pegou os dados do cliente para poder traduzir numa outra descrição, para traduzir numa terceira, e agora vai ficar mais completa. A partir dessa descrição, você pode copiar ela, colocar a ficha técnica do produto para as pessoas poderem tirar dúvidas e ponto. Automaticamente, a gente conseguiu construir uma descrição que tivesse mais persuasão para que o cliente pudesse comprar. Além disso, a gente pode utilizar outras palavras-chave. Por exemplo, a gente pode vir aqui e colocar assim, ó, Google Trends, e utilizar a estratégia imã. A estratégia imã vem do Trends. Por quê? Você vai colocar aqui palavras que não tenha relação, tá? Que de certa forma, tem a relação, mas não tem a relação com o produto que você está vendendo. Por exemplo, vou colocar aqui, arandela. Aí ele vai me trazer do Brasil, dos últimos 12 meses, o que eu quero que ele me traga? Dos últimos 90 dias, as pesquisas. Então, eu sei que tem um volume de busca, né, dentro do Google, e eu sei as regiões que mais compram, que mais buscam aquele produto para poder colocar em casa. Só que existem outras palavras-chave aqui que estão com aumento repentino. O que é um aumento repentino? Cresceram do nada, assim. E aí, o que a gente pode fazer? Pegar essas palavras-chave que ele está descrevendo aqui. Então, por exemplo, vamos colocar aqui ó, as principais. Ó, parede, muro, luminária, diodo emissor de luz, preto, cor, pegar todas essas palavras-chave e a gente colocar dentro do chat GPT. Então, a gente vai copiar essas palavras-chave, colocar dentro do chat GPT, dar um Enter e o chat GPT vai construir uma descrição diferente que contenha esses termos buscados e automaticamente o nosso anúncio vai começar a gerar um tráfego maior e o algoritmo vai dar relevância para o seu anúncio, fazendo assim com que você tenha mais probabilidade de ter vendas. Isso é estratégia imã.
que é estratégia imã? É quando você pega um imã e coloca um metal próximo, o ímã vai puxar aquele metal para ele. Basicamente, a ideia é a gente conseguir fazer com que várias pessoas vejam o nosso anúncio e a gente consiga encontrar ou despertar de forma oculta na mente daquela pessoa a vontade de ter aquele produto, porque faria sentido ela ter. Mas isso é só na questão da descrição. A imagem do produto também tem que, de fato, ter uma imagem bem completa. Se a imagem do produto não tiver descrevendo o que o produto faz, mostrando as dores, lógico que a primeira imagem é importante ter o fundo branco, ou de repente quantidade, ou ter mais visível o produto. Mas a partir da segunda imagem é importante você colocar os diferenciais, tal, colocar os pontos de busca que fariam sentido. Mas quando você já está dentro de vários canais, peraí. Pronto. Aí. Quando você já está dentro de vários canais, vários canais não. Quando você já tem um canal bem performado, você pode basicamente entender que outros canais poderiam ser uma saída para conseguir cumprir com aquele objetivo. E seu objetivo é basicamente conseguir faturar mais, com lucratividade, tal, bonitinho. Só que, se você não está, por exemplo, dentro da Amazon ou dentro da Via Varejo, você não vai estar conseguindo colocar uma estratégia lá dentro. Por isso, eu vou chamar agora uma outra pessoa aqui para falar um pouquinho sobre a questão da Via Varejo. A gente sempre trabalha com uma estratégia chamada estratégia de buy box, que é uma das estratégias que eu construí. Eu coloquei dentro do treinamento do Alex Moro, do Efeito Empreendedor, e essa estratégia foi para bastante gente. Essa estratégia a gente construiu primeiro na B2W, depois a gente foi para a Amazon, Via Varejo, e é legal, bacana pra caramba. A Isabela Ribeiro, eu não sei onde ela tá, aqui na... Ah, tá aí. Ela vai falar um pouquinho sobre a estratégia de Buy Box, o que é o Buy Box, para que serve, como usufruir, como surfar, e a ideia é ela falar um pouquinho da Via Varejo, dos outros canais também que ela acredita que faz sentido, tá na sua voz. Boa tarde, pessoal. Como o David falou, eu sou a Isabela Ribeiro, eu faço parte aqui do time da Place2You e eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa estratégia. Bom, como o David pontuou, é uma estratégia muito usada, né, já é bem validada em outras plataformas. Então, o pessoal conhece mais ela pela questão da Amazon e da Americanas, que geralmente é mais utilizado lá dentro. Porém, eu vou falar um pouquinho da Via Varejo, que lá também tem essa possibilidade de fazer essa estratégia. Então, o que consiste essa estratégia, né? No caso, quando a gente entra lá, a Via Varejo, ela fica responsável por anunciar, né, nos 3 canais que são o ponto, né, que seria o Ponto Frio, o Extra e as Casas do Bahia. Então, assim, a gente entrando lá e a gente entendendo que um anúncio do concorrente, que já é bem performado, tem bastante venda, e a gente entende que o nosso produto é igual, que a gente pode competir com esse concorrente diretamente, a gente pode muito bem anunciar nessa buy box, né? Que seria essa caixa de compra. Então, a gente tendo um preço mais atrativo, um preço mais chamativo, a gente pode anunciar junto com ele e assim a gente acaba roubando, né? Disputando diretamente e pegando essas vendas para a gente. Então, assim, quando você faz essa estratégia e você tem esse preço mais atrativo para colocar lá dentro, a chance das vendas irem para o seu anúncio é muito significativo. E a gente trabalha muito com isso aqui na Place, a gente usa bastante essa estratégia, é uma estratégia que dá bastante resultado. E a gente também tem um vídeo, né, como o David falou, na Plate Digital, que a gente ensina essa estratégia, né, passo a passo. E aí acho que o David também vai estar disponibilizando esse vídeo para vocês entenderem mais a fundo. Mas, assim, o que a gente pode falar, assim, é que é uma estratégia muito viável, muito validada. Então, é muito bacana a gente estar fazendo, não dispensar essa estratégia lá dentro.
Acho que é isso, David. Legal. Eu vou mostrar aqui mais ou menos na A visão prática. de como fazer, o que faria, e a prática a gente manda no vídeo para não tomar tanto tempo da galera que é ocupada, né? Tá aqui participando para aprender, mas tem as suas coisas para fazer. Rapidinho. Vou aqui mostrar. Então, por exemplo, vamos supor que a gente foi lá na Amazon. Então, a gente foi na amazon.com.br. A gente tem lá o painel, né, o que é o seller e tal. E aí eu vou colocar a luminária LED. Só para pegar qualquer uma aqui. Aí vamos supor aqui, ó, que tenha essas que tenha várias avaliações, tá vendo, ó? E a gente vende uma luminária parecida. A gente consegue, de fato, entrar aqui nessa luminária e a gente consegue, através desse código, que ele fica ou aqui na URL da página, tá vendo? Ó, esse código, ou através da ficha técnica que fica lá embaixo, no ASIN do produto. Agora é só... Aqui, ó. ASIN do produto. Tá vendo que é o mesmo código? Esse código é o mesmo que esse código. Você consegue, dentro do seu painel, entrar nessa buy box, né? E aí, através dessa buy box, você vai estar concorrendo com esse cliente, esse seller. Ah, é uma estratégia errada, certa, não importa o que é. É uma estratégia. E se a plataforma dá disponibilidade para você vender dessa forma, então você tem que usufruir do máximo que ela pode te fornecer. A gente usa muito estratégia. Quem colocou bastante em prática essa estratégia foi o Gabriel Soares, dentro de um dos clientes. Não precisa especificar o cliente, nada disso, Gabriel, mas conta um pouquinho da sua experiência de como foi. Boa tarde, gente, tudo bem? Então, para falar um pouco a respeito dessa estratégia, na realidade ela ocorre muito bem e, ao mesmo tempo, digamos, a Amazon em si, ela ocorre dela não ter uma liberação direta de certas marcas. E você, levando isso em consideração, você pode acabar pegando e usufruindo dessa questão da buy box, de ao invés de cadastrar o produto, literalmente, pegando ali a liberação da marca, você pode simplesmente só pegar e acabar fazendo essa buy box, e você vai estar lá competindo, como que o próprio David falou, é algo legal. A própria Amazon libera para você fazer isso daí. Então, a gente vai estar agindo ali de uma forma totalmente correta, de acordo com o que a plataforma libera para a gente. E a gente acaba, se tiver um preço bom, tudo na buy box, né? Em muitos canais é assim, porque a buy box ela é como se fosse um espelho do nosso catálogo do Mercado Livre, né? Tem o produto em catálogo no Mercado Livre, seria praticamente como se fosse a buy box. É você pegar e você ter ali uma comparação de preço, uma guerra de preços no mesmo produto, né? Um anúncio só vai acabar tendo essa guerra de preço. E o legal, né, Gabriel, que quando tu coloca lá na buy box para concorrer com outra pessoa, às vezes tu tá com preço maior, só que tu tá com frete melhor, as suas informações estão mais completas, tal, no anúncio, então tu ganha a buy box dessa forma porque você vai ter outros requisitos preenchidos que às vezes são mais importantes que o próprio preço. O preço é importante, não tô falando isso. Ninguém tá querendo ser hipócrita aqui e falar que o preço não é importante, mas tem outras coisas que também são importantes que ajudam a buy box sua ter mais relevância comparando a do seu concorrente, né? Exato, e a própria localização também influencia diretamente, porque, digamos, um cliente que vai estar comprando de São Paulo, por exemplo, comparado com um vendedor que está vendendo aqui diretamente de São Paulo e um vendedor que está vendendo lá por exemplo, no Rio de Janeiro. O cliente que vai estar em São Paulo vai comprar e vai aparecer para ele a buy box, inicialmente ali no topo, ganhando do cara lá de São Paulo, ao invés do cara do Rio de Janeiro. Então, a localização também pega bastante. Então, são essas coisas, preço e localização, praticamente. Entendeu? E também o custo do frete, que vai fazer você ganhar ou não a buy box. Então, às vezes, dependendo, você pode não estar ali em primeiro, às vezes nem em segundo, mas às vezes você está ali em terceiro e você consegue sim ganhar buy box por conta desses fatores que eu estou falando para vocês. Beleza? Basicamente é isso, gente. Top de linha.
Alguém ficou na dúvida de como funciona o processo da Buy Box? Vocês viram ali que tem um Q e A com balãozinho que vocês podem fazer perguntas. Vi aqui que teve Alessandro Silva, mandou aqui, posso usar qualquer tipo, tal. Cara, pode, inteligência artificial, você pode utilizar qualquer inteligência artificial para fazer esse processo de criação de descrição, tá? É super importante você fazer, porque tu utiliza da inteligência artificial a seu favor para construir a copy e você não perde tempo. Foca naquilo que é importante. Referente à Buy Box, se vocês tiverem dúvidas tal de como fazer, pode mandar nesse balãozinho que a gente vai estar respondendo também. Beleza? Aí pensando na construção do plano de ação. Agora eu vou compartilhar aqui a tela, que eu vou mostrar uma questão aqui. Ó, aqui a gente tem a ferramenta, o plano de ação 5W2H em construção, né? E aí, nesse plano de ação, a gente respondeu as perguntas: o que vai ser feito, por que vai ser feito, onde vai ser feito, quando vai ser feito, por quem vai ser feito, como vai ser feito, quanto vai custar. Isso pode ser em dinheiro ou em horas. E aí, no final, tem a situação, se está pendente ou está em andamento, e o resultado é coletado sempre algo em torno de 35 dias após a construção da operação. Então, por exemplo, aqui, ó, ativar campanhas de 5% para melhorar o posicionamento e tal. Quando que vai ser feito? Dia 12. Quando tem tudo isso programado, automaticamente você não se perde. Você tem as ações que você precisa fazer no dia, ou no horário, ou na semana. Você não acorda sem uma ação mapeada. Sendo assim, fica tudo muito mais claro e desenhado daquilo que precisa ser feito ao longo de 30 dias. E a partir daí, as pessoas que vão fazer, elas também têm o direcionamento. O que acontece? Na liderança de uma empresa, existem muitos líderes que só querem, de repente, comandar a empresa e está tudo certo. Só que acaba não direcionando para o que o colaborador precisa fazer. Eles não sabem os processos que precisam serem feitos. E com a ferramenta 5W2H, tudo fica claro dentro da sua empresa. Sendo assim, você que está começando, ou você que já vende 200, 300 mil reais, é super importante que você, de fato, coloque todas as ações. Então, crie um planejamento estratégico, crie o plano de ação em relação à ferramenta que você vai utilizar, e a partir daí, nesse plano de ação, a sua equipe já está detalhadamente direcionada daquilo que precisa ser feito e quanto tempo você vai dar para ela fazer. Além disso, você consegue, de fato, cobrar alguma coisa. Porque não adianta cobrar só por ser explosivo. Lembra da mentalidade lá no início? Tem que cobrar algo que, de fato, faça sentido, que foi organizado, alinhado pela liderança. Sendo assim, automaticamente as pessoas vão executar aquilo que precisa ser, de fato, executado. Então, aqui a gente tem todos os processos que precisam serem, de fato, executados, aonde vai ser executado e o que a gente pretende colher com isso. A ideia é que a gente consiga ter um resultado melhor que o mês anterior em relação às ações que esse cliente precisa fazer e automaticamente a gente consegue construir algo bem bacana. É legal também ter um sistema que as pessoas consigam, de fato, se organizar. Então, por exemplo, esse aqui é um sistema que a gente utiliza aqui dentro da empresa, que é o sistema Notion. Depois vocês podem anotar aí para vocês colocarem. No Notion, a gente tem todos os processos desenhados da empresa. Então, tudo que acontece dentro da empresa fica aqui dentro. Além disso, a gente consegue construir guias, que é o que vocês têm que fazer com seus colaboradores. Por exemplo, planilha de precificação, onde está? Ah, está lá na pasta tal. Não, está no sistema. Dashboard, cursos, pesquisa de mercado, um processo. Então, tudo tá, tipo, que a pessoa precisa para poder executar uma ação, está bem organizada e, de fato, alinhada com toda a equipe. A partir daí, desse Notion, as pessoas conseguem, de fato, executar. Um outro ponto super importante é a gente conseguir desenhar os processos da empresa. Sendo assim, você tendo todos os processos desenhados da empresa, por exemplo,
A gente aqui tem todos os processos de tudo desenhado. Sendo assim, ó, vou pegar aqui, esse aqui é fluxograma do RH, para vocês visualizarem. Deixa eu abrir aqui. Aqui a gente tem todos os fluxos da empresa desenhado. Esse aqui é o de um setor específico. Quando a pessoa, por exemplo, do RH sair da empresa e entrar uma outra, ela já sabe exatamente o que precisa fazer. E se caso eu precisar contratar outras pessoas, eu já sei de fato o que a pessoa de fato já sabe exatamente o que ela vai precisar fazer. Então é muito importante que você tenha tudo muito bem mapeado e desenhado. Por quê? Quando você tem um organograma da empresa, a finalidade do organograma eu vou explicar agora. Não é só ter o negocinho desenhado. É realmente ter um direcionamento, ok? Mas a gente aqui, ó, como liderança e executivo, entender que algumas coisas a gente não tem que fazer. Mas para quem está começando é muito difícil. Você vai ter que estar com a sua cabecinha em quase tudo aqui. Só que quando você tem desenhado aquele processo que você acha que você não precisa fazer, mas outra pessoa poderia fazer, aí você desenha o processo e aquela outra pessoa tem tudo fácil acesso do que precisa ser feito para que a construção do processo aconteça sem que você meta a mão. Hoje eu dificilmente entro na operação, quem faz isso é a Thaís junto com a equipe. Hoje dificilmente eu entro no marketing, eu entro mais no comercial porque eu sou o líder deles. Mas a ideia de um organograma é basicamente você também, como diretor ou um cargo executivo dentro da empresa, ter em mente o custo que você vai ter dentro da sua empresa. Por isso que é super importante você desenhar, você apresentar para a galera para saber a parte hierárquica, mas você também começar a criar a consciência dos processos da sua empresa, desenhar todos eles para que você não aceite fazer algumas coisas e pague outras pessoas para fazer e tá tudo certo. É esse o ponto para que você foque no estratégico e basicamente era isso que eu queria transmitir aí para vocês. A reunião ela durou mais ou menos uma horinha, né? Uma horinha. E aí, quem é que curtiu aí a reunião? Fez sentido para vocês? Teve algum insight legal que vocês conseguiram absorver? Eu gostei bastante de fazer essa reunião e eu gostaria de fazer de novo na semana que vem para me aprofundar mais dentro dos processos estratégicos. O que vocês acham da gente fazer que dia é hoje? Já é quinta, né? Quinta-feira que vem de novo, nesse mesmo horário mesmo. Faz sentido? Vocês gostariam de receber uma parte estratégica, algo mais profunda? De repente, o Cristiano, que eu vi aqui, que ele apontou a mãozinha. Tu tem uma conta no Mercado Livre, Cristiano? Me explique aí um pouquinho. Pode abrir o áudio, por favor. Não tá saindo áudio. Opa, agora vai, acho. Melhorou? Tá ouvindo? Melhorou. Não, eu estou bem no início mesmo, né? Eu tenho, de profissão, sou representante e fiz a consultoria com o... Eu falei o nome dele, se ele estiver na reunião agora vai ficar ruim, hein? Me fugiu o nome dele. Vitor, Will, legal. Também é nome difícil, né? Aí estamos implantando os processos, né? Mas ainda tô com conta no Mercado Livre, mas está meio devagar por falta de foco mesmo meu, né? Legal. A gente quer fazer tudo e não consegue fazer direito, né? Assim, fazer tudo. Sozinho, né? O que a gente pode fazer? Vou pegar você como bode expiatório. Pegar lá na próxima reunião, a gente usa a tua conta aí para fazer uma análise junto, tal. Tu compartilha a sua tela e a gente vai, de repente, te guiando. Lógico que você já tem a experiência que o Will te passou, mas passando tarefas mínimas, sabe? Tipo, em vez de passar 1 milhão de tarefas, a gente passa, 3, 4, que de repente vai ter resultado e, de repente, faça sentido aí para você. O que tu acha? Tá ótimo. Top. Já está faturando quanto, Cristiano? Muito pouco, muito pouco. Bem pouco. Legal. Então, vamos crescer, vamos acelerar essa conta. Fica aí o compromisso da minha parte. Confecção, não sei se confecção infantil também não é aquele boom também no Mercado Livre, eu acho. Não tem esse... Não sei se é isso, né?
Não, mas a gente já teve clientes que aqui, acho que foi a Lilo Kids, acho que eles são uma referência no Mercado Livre hoje. Quem quer? Lilo Kids, se eu não me engano, foi um cliente há um ano e meio atrás, mais ou menos. E eles são uma referência gigante hoje no Mercado Livre, eles vendem muito mesmo. E acho que não é parâmetro, acho que é Não é uma isso, questão né? mesmo de focar, de repente colocar mais em prática algumas coisas, ou alguma coisa você pode estar fazendo errado e tá tudo certo. É só ter um direcionamento melhor. Entendi. Beleza? Legal, pode Bom, ir. galera, se vocês gostaram, Cristiano, tu gostou dessa reunião, dessa apresentação? Todo mundo curtiu? A ideia é se aprofundar mais nas próximas. O que eu preciso que vocês façam? Tem uma publicação dentro do Instagram, a última que a gente postou. Se vocês puderem ir lá no Instagram e colocar uma mãozinha, a gente vai mandar esse material que a gente construiu para vocês e vai mandar alguns vídeos também sobre a questão dos padrões, do buy box e algumas estratégias que vocês podem estar utilizando. Além disso, a gente vai apresentar alguns fornecedores para quem quiser, de repente, de fato, utilizar eles como fornecedores, como a Leword, tem um fornecedor de confecção, e de repente esses fornecedores consigam fazer um faturamento. Além disso, vocês conseguirem fazer faturamento através das vendas online. E a ideia é essa, a gente conseguir fazer networking, de repente semanalmente ou uma vez por mês, para que vocês consigam aí crescer as suas vendas no comércio eletrônico. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter cedido o tempo de vocês. Eu falei que ia terminar em 1 hora e estou quase conseguindo. Deu 1h20 de reunião. Bom trabalho para todos e espero que a próxima seja melhor que essa. Valeu, gente. Abraço. Até mais. Tchau.